Será que você é uma águia aceitando viver como que fosse uma calopsita? Hoje eu acordei com essa reflexão no meu coração e eu senti essa vontade de vir aqui falar com vocês. Esse vídeo não estava na minha programação, mas eu senti imensa vontade mesmo de vir aqui falar com vocês, porque eu já vivi assim. Eu vivi uma época na minha vida em que eu tinha muitos sonhos, muitas coisas aconteciam e eu queria muito colocar a minha voz no mundo, eu queria muito colocar os sonhos que Deus tinha plantado no meu coração, mas sempre que eu queria fazer isso, alguém vinha e como que me puxava para baixo, eu sentia um puxão. Eu chegava a sentir no meu corpo, gente, um puxão, assim, algo me puxando para baixo, para que eu não expandisse, para que eu não voasse. E o mais incrível é que aquelas pessoas, elas se diziam minhas amigas, pessoas que me apoiavam, minhas protetoras, pessoas que me ajudavam até espiritualmente. Mas que na verdade o que elas queriam era simplesmente que eu não brilhasse, que eu não voasse e como que eu fosse uma calopsita, aquele bichinho que a gente cria nos apartamentos e que quando a asinha está crescendo a gente vai lá e poda para ela não fugir, para ela não sair dali, para ela não voar, porque nós as amamos, né? Então, eu achei que você pode estar vivendo assim também. De repente você tem projetos, tem sonhos, tem planos, mas os ambientes onde você vive, os relacionamentos que você tem, as pessoas que te cercam, elas não deixam você voar. E eu quero trazer para você essa reflexão para que você olhe para dentro de si mesma e perceba: será que eu estou me deixando levar por essa pessoa que me trata como uma calopsita? Ou será que eu estou deixando me levar pela visão de Deus que me trata como uma águia? Que disse para mim, né? Porque a Bíblia fala assim: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam e caminham e não se fatigam. Então, todo aquele que coloca a sua confiança no Senhor, ele é uma águia. A águia, ela voa muito alto, acima de tempestades. Ela encontra a sua força nas tempestades. É na tempestade que ela vai mais profundo, que ela voa muito mais e com mais intensidade. Então, eu quero deixar essa reflexão para você. E eu quero falar também, gente, que qualquer ambiente que não deixe você evoluir, seja ele um ambiente de trabalho, seja ele um ambiente dito espiritual, seja ele um ambiente de relacionamento afetivo, qualquer meio, uma amizade, qualquer coisa, gente, que você percebe que a pessoa não deixa você evoluir, é um ambiente tóxico. E aí você precisa falar com Deus para você conseguir se livrar deste ambiente. Não estou falando que seja fácil, tá? Não estou falando que seja algo fácil de fazer, mas é necessário, porque esse tipo de ambiente, ele faz com que você tenha uma vida que não é a vida que Deus preparou para você. E eu percebi isso com o passar do tempo. A gente amadurece, vai tendo vivências na vida, né? E vai tendo comunhão com Deus e vai percebendo. Tem pessoas que elas falam com os lábios que ela te aceita, que ela te admira, ela te lisonjeia, ela te abraça, mas, na verdade, as atitudes dela é sempre para te diminuir. As atitudes dela é sempre para te diminuir. Sabe? Porque muitas vezes essas pessoas elas têm medo que você brilhe acima delas, ou de pessoas que elas gostam, que são mais queridos, que não pode brilhar mais. Vou ser mais explicada aqui. Vamos dizer uma empresa, né? Você chega numa empresa, você tem uma habilidade, um talento, um dom, você consegue liderar pessoas, você consegue criar projetos, mas dentro daquela empresa, o dono daquela empresa, ele se sente enciumado e não deixa você
ter aquele potencial que você tem, fazer aquilo que você faz, ou porque ele tem um filho que você não pode superar o filho, ou porque ele tem uma esposa que você não pode ser melhor que a esposa. Então, gente, esse tipo de ambiente onde você não pode expandir, ele é esse ambiente de calopsita. E você não nasceu para ser uma calopsita. Se você caiu nesse vídeo, você nasceu para ser águia, você nasceu para voar. Então, eu passei a ter essa visão, sabe? Eu cheguei em ambientes e vários ambientes fizeram a mesma coisa comigo. Eu chegava num lugar e eu tinha 1000 sonhos, 1000 projetos e as pessoas estavam ali sempre me podando. E eu descobri uma coisa bem dolorosa sobre a águia. A águia, ela voa sozinha ou com outras águias, tá? E nem todo mundo tem esse potencial realmente, esse chamado para ser águia, entende? Então, se você é águia, você precisa aprender a andar sozinho. E calma, porque esse sozinho, ele não vai ser sozinho se você tem Jesus, se você tem Deus. E estar com Deus, estar com Jesus é 1000 vezes, milhares de vezes, centenas de vezes, milhões de vezes melhor do que estar com pessoas que te amam, mas que não te deixam expandir. Então eu aprendi isso, sabe? Praticar solitude. Solitude não é solidão. Solidão é você estar lá sozinho, chorando, choramingando, né? E solitude é você estar em paz com Deus, estar em paz. Ler a Bíblia, estudar, orar, louvar. As práticas espirituais que nós precisamos ter para ter comunhão com o nosso Criador. E aí eu aprendi. Foi doloroso, Cláudia? Foi doloroso, porque nós somos seres sociais. Mas pensa bem, faz sentido eu estar agradando pessoas que não deixam expandir? Que eu vejo a capacidade imensa que Deus colocou em mim e eu não posso expandir? Um exemplo é o canal. Quando eu comecei na internet, eu não falava nem de espiritualidade, nem de autoconhecimento, nem de marketing, nem de nada disso, eu falava de receita. E quando eu comecei com o canal, que ele chegou a mais de 70 mil inscritos, quando eu comecei, a minha liderança do trabalho, onde eu trabalhava, né, eu era CLT, a pessoa me criticou. Disse que aquilo era perigoso, que não era para eu estar na internet. Por que será? Por que será? Era perigoso para quem? É porque a pessoa não queria que eu expandisse. Então, se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu não estaria hoje fazendo o que eu faço. Hoje eu atendo pessoas do mundo inteiro, eu faço mentorias, consultorias, os meus canais são uma porta-voz para pessoas que me agradecem diariamente aqui no Reencontre, se agradece, né? Porque eu explico muitas coisas aqui sobre o autoconhecimento, sobre Deus, sobre como encerrar ciclos, como viver um novo tempo. Então, gente, eu passei a olhar e falar, eu não preciso de pessoas, de ambientes que me podem. E não foi só o trabalho, eu fui para outros lugares onde as pessoas me podavam. Na cara limpa, falava, o que você está fazendo aqui? Quando eu fui para o coaching mesmo, tá? Eu fui staff voluntário de um instituto. E quando eu chegava lá, as pessoas falavam, o que você está fazendo aqui? Quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar? E não era assim, vou te ajudar. Não era, vou te ajudar. Era tipo, precisamos eliminar porque é uma pessoa aqui que vai se destacar e vai roubar a minha cena, o meu brilho. Então, deixa eu tirar essa pessoa daqui. Então, por que tanto incômodo? Por que tantas pessoas fazendo isso? Porque percebem um chamado, percebem algo que às vezes a gente nem sabe. Eu não sei onde Deus vai me levar, não sei onde Deus vai levar você com esse vídeo, tomando suas decisões.
E eu peço que as suas decisões sejam sempre baseadas em Deus, tá? Sempre, sempre. Mas se você caiu aqui nesse vídeo, é porque você se sente assim. E eu termino falando, você é águia. Você é águia. E você vai encontrar outras águias também para voar, tá? Porque existem pessoas, existem sim, mas existem sim pessoas que vão fazer você voar mais alto. Mas eu quero te falar que em alguns momentos a gente precisa aprender a voar sozinho, tá? A gente precisa dessa solitude, a gente precisa estar com Deus, a gente precisa ver o potencial que temos dentro de nós. Descobrir esse potencial, ter coragem de colocar esse potencial no mundo. Ter coragem de falar não quando for necessário falar não. Ter coragem de renegar ambientes, pessoas, quando a gente sente que realmente não é mais bem-vindo ali. E qualquer ambiente que não deixe você expandir, não é para você. A águia precisa voar, ela precisa alcançar novos horizontes, ela precisa de novos projetos, ela precisa expandir, ela precisa ser quem ela nasceu para ser. Os que esperam no Senhor renovam suas forças nele, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui no Reencontre-se. Deixe o seu comentário, o seu like, que é muito importante para mim. E até o nosso próximo reencontro. Tchau, águia!